E aí pessoal, professor Tiago Souza aqui para nós resolvermos a prova da UEG de 2024, certo? É uma prova interessante, algumas poucas questões, né, em comparação, lógico, não dá para ser umas 40 questões, mas bem interessante os pontos e que sirva para revisão dos seus conhecimentos para preparar para as provas seguintes. Tudo bem? Bora lá para essa resolução? Bora ver. São algumas questõezinhas, são interessantes. A primeira delas é essa daqui. Questão 24 diz assim da UEG. Um metro do ponto triplo da água, a partir do qual é verificado se a leitura do termômetro está de acordo com a escala pela qual este foi projetado. Uma das maneiras para o ponto triplo da água consiste em inserir a água na fase líquida, onde se faz vácuo, tira-se a pressão, né? De água mais vapor de água, diminui a pressão. E nesse momento o tubo é diminuindo a temperatura, verifica-se que as três fases da água coexistem quando de controle se estabiliza a 0,01 graus Celsius, que é 273,16 Kelvin, e a pressão interna do tubo é de 4,58 milímetros de mercúrio, ou seja, 0,00602, quase um vácuo, né? Dessa maneira verifica-se que, muito bem, a mistura de água mais vapor de água é formada uma vez que o vácuo realizado no tubo aumenta a temperatura em seu interior. Correto. Bora ver. O que aqui está tratando? A gente viu sobre ponto triplo. Vou tentar fazer aqui um gráfico para mexer com o tal do ponto triplo, sendo que, se você for notar aqui, a gente está mexendo com água. O diagrama de fases, normalmente, ele é assim, ó. Certo? Normalmente. Mas o da água, ele é assim, ó. Aqui nós temos a substância no estado sólido, aqui no líquido e aqui no gás ou vapor. O normal é nós termos esta linha aqui na pressão de 1 atm. Isso aqui é o gráfico da pressão pela temperatura, certo? Então, à medida que a gente vai andando nessa linha, a gente vai aumentando a temperatura. Viu lá embaixo? Aumentando a temperatura, né? Aumentando a temperatura. E aí a substância sai do estado sólido, vai para o líquido e depois gasoso. Esse é o normal. Muito bem. Então, ele diz que tínhamos uma substância no estado líquido e diminuiu, fez-se um vácuo, não é? Cadê? Inserir água na fase líquida, onde se faz vácuo, ou seja, diminui-se a pressão. Então, bora imaginar que esse indivíduo estivesse bem aqui e diminui-se a pressão até chegar aqui. Deixa eu tentar fazer uma setinha. Beleza? E aqui, nessa linha, eu consigo líquido e vapor de água. No mesmo. Então, viu só? Água é vapor. Só que eu não mexi com temperatura. E ele diz que aumentando a temperatura. Não tem aumento de temperatura aqui. E nem diminuição. Porque a gente tá, de água, a gente conseguiu fazer vapor de água, mas sem aumentar a temperatura. A gente diminuição. Então essa letra A tá errada. Na letra B diz assim: abaixando-se a temperatura do tubo selado com mistura de água e vapor, é realizado o trabalho externo, aumentando-se consideravelmente a energia interna. Primeiro, que nós não diminuímos a temperatura. Tá bom. E mesmo assim, se nós diminuirmos a temperatura ele está diretamente ligado à energia interna. Quanto mais abaixo a temperatura, mais diminui a energia interna. E aqui ele está dizendo que a energia interna está aumentando. Então,
conceitualmente, essa alternativa também está errada. Letra C. Aumentando-se a temperatura do tubo selado, realizado, aumentando consideravelmente a energia interna. Certo. Aqui a gente poderia até dizer que na ligação de temperatura e energia interna tá tudo ok. Mas ele diz que é realizado um trabalho externo aumentando consideravelmente. Bora ver a parte final do gráfico, porque depois que a gente chega nesse aqui, que é água e água em formato de vapor, depois ele vai até este ponto triplo que ele está falando, que é onde a gente encontra a água nos 3 estados possíveis. Então ele diz, aumentando essa temperatura do tubo selado, certo? Então ele diz, aumentando-se a temperatura do tubo selado, eu não estou aumentando. Aqui a análise seria esse aumento de temperatura. Como é que eu vou formar o ponto triplo aumentando a temperatura? Vê aqui, ó, eu saio daqui para cá. O que aconteceu aqui embaixo? Eu diminuí a temperatura. Então, essa aqui está incondizente, está com o que a gente está precisando para dar o ponto triplo. E a letra D diz assim, é possível mantendo a temperatura constante e diminuindo a pressão atmosférica. Com certeza, foi o que aconteceu nesta parte aqui, na parte inicial do problema. Eu fiz a água ferver com a temperatura constante. Eu só diminui a pressão. Fui de 1 atm para 0,00 alguma coisa. Por isso que essa aqui é a nossa resposta correta. Vou só reforçar aqui. A letra E diz assim, é possível congelar a água mantendo a temperatura constante e diminuindo a pressão. Não, eu vou congelar a água se eu aumentar a pressão, certo? Mas aqui no caso da água, teria que ser uma situação bem específica. Nem tem um ponto em que a água saia de líquido e aumentando a pressão ela vire sólido, né? Então, fisicamente aqui também não tem como. Então a resposta com certeza era a letra D. Questão 25 da prova da UEG de 2024 diz assim, um gás ideal, para poder valer todas as nossas equações. Inicialmente a temperatura de 300 Kelvin e pressão de 100 kPa, contido num cilindro de 0,3 metros cúbicos, é comprimido por um pistão recebendo 2.000 joules de trabalho e perdendo 500 joules de calor para o ambiente. As variações da energia interna e da temperatura são respectivamente... Então são duas coisas que ele está querendo aqui, né? Ele quer a variação da energia interna e quer a variação de temperatura. Correto? Bom, temos algumas equações referentes aqui à termodinâmica. A primeira delas é sobre a variação da energia interna, que vai ser 3 meios de nRT, delta T, perdão. Certo? Então dá para perceber que eu descobrindo a variação, né, da energia interna, eu vou conseguir a variação da temperatura. Eu também tenho o que tal. É outra equação interessante. Só preciso entender aqui. Ele diz que o pistão ele recebeu 2.000 joules de trabalho. Recebeu, significa que alguém aplicou trabalho fazendo ele comprimir. E é o que está escrito aqui, olha, comprimido. Beleza? Toda vez que isso acontece, o trabalho ele é negativo. Então, ele recebeu 2.000 joules. Um trabalho recebido é negativo. Um gás, quando a ideia da pressão é forçar para fora. A força está saindo, né? Fazendo o gás expandir. Se eu recebo, se o meu deslocamento é contrário, o trabalho é negativo. E diz que ele perdeu 500 joules. Então, perder 500 joules, perder não é uma coisa legal, é uma coisa negativa. Então, todas as vezes que um sistema perde esse valor ele é considerado negativo. Bora jogar esses valores ali. A menos 2.000. E aqui já vai sair de cara a nossa variação da energia interna,
que vai ficar 2.000 menos 500, quando você fizer toda a jogada matemática, aqui me rendeu uma variação de energia interna de menos 1.500 Joule. Bom, eu já de cara elimino, e é positivo, tá, pessoal? Então significa que a temperatura aumentou aqui. Beleza? Bora ver então, na segunda equação que nós temos ali. Será que se eu passar para cá atrapalha a minha vida? Acho que não. Sei que a variação da energia interna já tem o valor, 3 meios. Quantos mols eu tenho aqui? Não tem esse valor. Mas eu sei que também de Clapeyron aqui, hein? Certo? Um gás inicialmente a uma temperatura de 300 Kelvin e 100 kPa. Ó, está num cilindro de 0,3, beleza. Então eu tenho a pressão aqui que é 100 kPa, beleza? O volume 0,3 está em metro, né? Que bom. N e R, não sei, mas se a temperatura está em Kelvin, que bom. Beleza? Quando eu fizer assim esse NR aqui, vou passar todo mundo dividindo, né? No caso o 300 lá para o outro lado, e vai me resultar em 100. 100 o que, Thiago? Bom, não vou me preocupar muito com a unidade aqui. Eu estou interessado nesse valor, porque ele vai aparecer bem aqui, olha, NR delta T. A variação da energia interna é 1.500. 3 meios é da equação NR vale 100. E o delta T é o que eu quero. Muito bem? Bom, vou fazer uns cortes aqui. Se eu simplificar o 1.500, se eu cortar esses dois zeros com esses dois zeros, vai ficar só o 5. Então, bora ver. Do outro lado sobrou o 5. Esse 2 que está aqui embaixo, ele vai para lá multiplicando. E eu acho que acabou, né? Então, o delta T, 10 Kelvin, tá? Não tem grau Celsius aqui, não. A gente só mexe com essas equações de termodinâmica em Kelvin. Então, agora, meus amigos, nós temos justamente a letra E. Bom demais. Muito bem, estamos na questão 26 da prova da UEG de 2024. Questão de física moderna em teoria da relatividade. Diz assim, dois relógios A e B em repouso no referencial da Terra são precisamente sincronizados. Questão clássica, hein? Enquanto o relógio A permanece em repouso no referencial da Terra, o relógio B é embarcado em um foguete espacial que, após o lançamento, adquire velocidade de cruzeiro V em relação à Terra. De acordo com a teoria da relatividade especial, os relógios A e B deixam de estar sincronizados. Sim, por quê, Thiago? Simplesmente por um deles andar a uma velocidade próxima à da luz. Muito bem. De acordo, os relógios deixam de estar sincronizados uma vez que o tempo é percebido de forma diferente por observadores em diferentes referenciais inerciais. No caso em tela, os cientistas notaram que o tempo transcorrido no relógio B, ao retornar à Terra, é igual a metade do tempo transcorrido no relógio A. Em termos da velocidade da luz C, a velocidade V do foguete durante o experimento, quanto será que é? Foi de, isso admitindo que a parte da aceleração do foguete até chegar na velocidade de cruzeiro é desprezado. Muito bem. Não sei como é que você tem a sua denominação aí, a terminologia dos termos aqui. Mas vou colocar desse jeito. Então nós temos um tempo, né, que está sendo comparado com o outro com referencial inercial. E nós temos aqui embaixo o que chamamos de constante de Lorentz. Vou reorganizar e de repente te ajuda a interpretar isso. Correto? Olha aqui o que está acontecendo.
certo? Guarda uma informação que essa constante de Lorentz, ela sempre vai estar entre 0 e 1, correto? 1 e 0. Então, dá para perceber que esses dois valores, eles não podem passar de 1. O valor de cima sempre vai estar abaixo do de baixo. Então, quer dizer que aqui em cima, já que ele durou a metade do tempo, ó, metade do tempo, aqui vai ser a metade do tempo que foi comprimido, ou perdão, do referencial, correto? O tempo aqui, né, ele dilata, é isso que a gente fala. Se a velocidade está próxima da luz, quanto mais a gente se aproxima dessa velocidade, mais o tempo dilata, justamente para a gente não ultrapassar o valor. Correto. Então, nós temos que a constante de Lorentz está dando aqui 0,5, certo? Ela é adimensional. Beleza, e como é que eu desdobro isso, Thiago? Bom, nós temos que essa fórmula da constante de Lorentz, ela é isso aqui, ó. É a raiz de 1 menos a velocidade do objeto, né, ao quadrado, sobre a velocidade da luz ao quadrado. Então, agora só falta trocar. Eu sei que aqui é 0,5. Vou mandar aquela raiz logo em forma de quadrado e vou evidenciar esses quadrados aqui. Sempre faço isso, a não ser que eu tenha um desses valores. Lá do outro lado vai ficar 0,25. 1 menos v sobre c ao quadrado. Ajeitando esses dois aqui, será que eu subo? Vou subir. Nem era para ter saído dali, mas tá bom. Ficou v sobre c, tudo isso ao quadrado, igual a 1 menos 25, vai dar 0,75. Beleza? Vou mandar esse quadrado em forma de raiz. Então, ficou 0,75. Raiz disso, hein? Raiz. Beleza. Então, ficou V sobre C igual a aproximadamente 0,86. É a raiz de 0,75. Vou passar esse C multiplicando para mostrar que a velocidade que essa espaçonave estava é 86% da velocidade da luz. Tá bem rápido, hein? Resultando na resposta da letra A. Muito bom. Questão 27 aqui da prova da UEG de 2024. Mais uma, hein, de física moderna. Diz assim: no filme Oppenheimer é retratada a história do projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial, que foi liderado pelo físico norte-americano Robert J. Oppenheimer e que tinha como objetivo o desenvolvimento de um artefato bélico, a bomba atômica. Esse objetivo foi alcançado utilizando-se um processo conhecido como fissão nuclear. Física nuclear aqui, né? Que consiste em fissionar os núcleos atômicos de elementos pesados, bombardeando-os com nêutrons. Uma reação em cadeia é iniciada, uma vez que a cada fissão de um núcleo, novos nêutrons são liberados, originando novos processos de fissão. Reação em cadeia. Uma reação bastante comum para a época é mostrada a seguir. Então está aqui o urânio e mais um nêutron, césio, rubídio, 2 nêutrons e energia liberada. A energia é liberada. Deixa eu subir aqui. Nesse processo pode ser calculada através da energia de repouso de Einstein. Olha a famosa equação aí, em que m é a massa dos elementos envolvidos na reação e c é a velocidade da luz. Considerando as massas do urânio, do rubídio, do césio, do nêutron e a velocidade da luz em megaelectronvolts por U. A energia é liberada na reação em megaelectronvolts. Quanto é que é? Bom, beleza, megaelectronvolt é como já está aqui a nossa unidade. Então, não vou ter trabalho. É só um exercício de balanceamento de energia. Por quê? Eu tenho nessa equação quanto de energia cada elemento tem. E eu preciso só trocar. Então, no primeiro, nessa equaçãozinha aqui, a primeira energia que está envolvida é o do urânio. Como é que eu calculo isso?
eu ia colocar a massa do urânio vezes a velocidade da luz ao quadrado. Do lado, eu tenho a energia do nêutron. Então, eu pego a massa do nêutron vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso, toda a energia desse lado aqui da equação tem que dar a mesma do outro lado. Como é que vai ser a do rubídio aqui? Vai ser a massa do rubídio vezes a velocidade da luz ao quadrado. E o césio, Thiago? Esqueceu o césio, verdade. Então, massa do césio vezes a velocidade da luz ao quadrado. Massa do nêutron, no caso são 2, tá? Então são 2 vezes a massa do nêutron vezes a velocidade da luz ao quadrado. Mais a energia que eu quero. Eita! Então é só jogar todo mundo para cá, todo mundo para um lado que eu quero Então se você for perceber, vai ser a massa do urânio mais a massa do nêutron menos a massa do rubídio, menos a massa do césio, menos 2 massas de nêutron, tudo isso multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Se eu não errei nada, dá para cortar uma dessas massas de nêutron com essa aqui, vai sobrar uma negativa. Bora fazer essa soma então, que eu acho que é a brincadeira aqui. A massa do urânio é 235,0439,2. A massa do rubídio, 92,9215,7. Menos a massa do césio, 140,9196,3. Menos a massa de vem pra cá, Thiago. Massa de um nêutron, 1,00866. Tudo isso multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, 931,5. Bom demais, hein? Bom, fazendo essa soma aqui malvada, vai dar 0,19406. Fez de cabeça, Thiago? Foi de cabeça. Ah, Thiago, como é que eu faço essa questão lá na hora, sem calculadora? Porque tu fez na calculadora aí. Se você for perceber, com a exceção das letras A e B, os valores são bem distantes, né? Então, de repente, você pode fazer isso aproximado, né? Então, com certeza você ia descobrir um valor 0,19, alguma coisa assim nesse valor. Agora, multiplicando para finalizar esses dois valores, vai dar exatamente na verdade é aproximadamente 181 megaelectronvolts, resultando na nossa resposta da letra E. Deixa eu empacotar aqui para a viagem e marcar a nossa opção. Valeu! E estamos aqui resolvendo a questão 28 da EG 2024. Olha só que questão interessante aí de eletromagnetismo. Em uma demonstração, um ímã de neodímio é colocado dentro de um cilindro plástico. Desconsiderando a resistência do ar, nota-se que a queda do ímã se dá de acordo com a influência da gravidade, perfazendo um movimento retilíneo uniformemente variado. Por que um MUV, né? MRUV. Por causa da aceleração da gravidade. Repetindo-se o experimento e substituindo-se o cilindro plástico por um cilindro de cobre, percebe-se que o ímã agora cai lentamente. Esse fenômeno pode ser explicado pela eletrodinâmica, uma vez que o campo magnético produzido pelo ímã caindo produz correntes elétricas no cobre e, por sua vez, essas correntes elétricas geram campos magnéticos opostos ao campo original. Essa diferença no comportamento do ímã em cada um dos tubos é explicada pelas leis. Muito bem. Então a gente vai ter um tubinho aqui. Será que eu consigo fazer esse tubinho aqui? De repente sim, né? Se quiser sim, mano.
Olha só esse tubinho que bonitinho. Muito bem. E a ideia é que quando esse ímã vai caindo, deixa eu colocar um lado dele vermelhinho, né? Sabemos que esse ímã tem um campo magnético, certo? Deixa eu rapidinho desenhar algumas dessas linhas desse campo magnético. Você conhece esse processo, né? Indiferente de como ele estiver, esse campo magnético, ele vai gerar neste condutor de cobre uma corrente, correto? Vou colocar aqui uma corrente elétrica que, por consequência, vai gerar um outro campo magnético. Vou aqui só posicionar, né? Mais ou menos oposto, certo? Que vai fazer com que este bendito ímã desacelere. Essa ideia de um ímã em movimento gerar um campo, gerar uma corrente induzida em um condutor, ela é uma lei específica que está explícita aqui nas opções. Bora ler, né? Ele diz que isso tudo aqui é explicado pela lei de Kepler e da gravitação de Newton. De Kepler é aquela lei que fala sobre as órbitas elípticas dos planetas e tudo mais. A da gravitação universal fala sobre a força gravitacional entre corpos. A gente poderia até pensar, será que não seria isso aqui, Thiago? Inclusive essa questão da gravitação universal está lá na letra E, porque o cilindro, o ímã caía para baixo por causa da gravidade, tá? Mas ele está falando do fenômeno dele estar caindo, como é que fala aqui? Que ele cai lentamente, está aqui, ó, cai lentamente. Então, não é a ideia. Então, essas duas primeiras leis não falam nada disso. Vou pular a resposta certa, que é a lei de Faraday de Lenz, já marcando, na verdade, a lei que fala sobre a indução dessa corrente no condutor é a lei de Faraday e de Lenz. A lei de Ohm é a famosa lei dos resistores, certo? Também não tem nada a ver. A lei de Gauss é a lei do fluxo magnético numa superfície fechada. Não tem nada a ver com isso aqui. A lei de Ampère e de Biot-Savart é a lei da regra da mão direita, que é o campo que é induzido ao redor de um fio que está sendo percorrido por uma corrente. Aqui ele está ao contrário, é uma corrente que induziu, um campo que induziu uma corrente. Então a lei de Ampère e de Biot-Savart também, que são duas leis que falam sobre a corrente gerar um campo magnético. A letra E puxa de volta essa lei de Ampère e fala da gravitação de Newton, que a gente já falou lá na letra A. Por isso que a resposta aqui é a letra B. Muito bem, meus amiguinhos, espero que vocês tenham aproveitado aí essa resolução. Prova interessante da UEG. Bom para revisar os conceitos, se preparando para as próximas provas, tá ok? Fica o meu abraço aqui e estudem, contem comigo para isso.